Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. Eu sou o professor Cláudio e na aula de hoje nós vamos aprender uma das funções mais importantes do Excel, que é a função SI. Essa aula é tão legal que já vale o seu like, já vale o seu gostei, já vale você compartilhar e se inscrever no nosso canal. Então bora aprender como faz a função SI no Excel. A primeira coisa que a gente vai precisar é que vocês digitem uma planilha como essa que eu mostro na tela. Caso vocês precisem, pausem o vídeo e coloquem todas as informações. Eu vou dar um pequeno zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Assim vocês não terão problema. E aqui a nossa simulação será feita em duas partes, onde a gente vai ter uma planilha de notas, um boletim escolar, e uma planilha de vendas. Assim a gente vai poder ver como usar a função SI em situações diferentes. Na planilha de notas do boletim escolar, nós vamos colocar o Excel automaticamente os alunos que foram aprovados e reprovados de acordo com a nota. Alunos que tirarem notas maiores do que 6 pontos, que representam 60%, serão aprovados. Alunos com notas inferiores a isso serão reprovados. No caso da nossa planilha de vendas, que faremos em seguida, nós vamos dar comissão, salário, aos nossos vendedores de acordo com o seu percentual de vendas. Vendas que chegarem até R$70 mil vão ganhar 1% de comissão. Vendas de R$80 mil vão ganhar 2,5%. Acima de 80 mil e próximo aos 100 mil, 3,5%. E vendas acima de 100 mil, 5% de comissão. Então nós vamos ver como fazer isso de forma automática no Excel, sem precisar da calculadora. Vamos começar pela planilha mais fácil, que é a de notas. Então, supondo que você já pausou e já digitou, deixa eu explicar para você como é que funciona a função SI. Muita gente tem trauma com essa função porque começa a parar para pensar nas questões condicionais, na questão lógica. Porém, essa é uma função muito simples. Todos os dias da sua vida, você utiliza a função SI de alguma forma. Quando você chega no mercado, por exemplo, se você vai comprar um extrato de tomate, você pensa se você leva o mais barato ou se você leva o melhor, tá vendo? Então, se um ou se outro. Se você sai de casa e o dia está nublado, você pensa se você leva blusa ou se você leva guarda-chuva ou se você não leva nada. Então, a todos os momentos a gente tem essa questão condicional. Se uma coisa acontecer ou se não acontecer. Então, entenda que a função SI, ela representa algo que está fora do nosso controle. Situações condicionais são coisas que você não pode prever. Ou seja, você não sabe se de fato vai chover, você não sabe se de fato vai fazer frio, você não sabe qual produto você realmente vai comprar ao chegar ao seu supermercado. Você de repente saiu planejando comprar uma, chegou lá não tinha. Então, o que é a função SI, tanto no Excel quanto na nossa vida? É você tentar criar alternativas de acordo com situações imprevistas. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós teremos os alunos, como o João, por exemplo. Ele tem notas em português, matemática, ciências, história e geografia. Se a gente fosse utilizar a função SI, por exemplo, aqui em português, seria da seguinte forma. Igual, SI, olha o que o Excel fala sobre essa função. Verifica se uma condição for satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro, ou seja, se aquilo que foi comparado é verdadeiro. E retorna um valor falso caso não seja verdadeiro. Vamos para um exemplo. Se eu perguntar para você se 5 é um número maior que 7, obviamente você vai me dizer que não, que isso que eu falei é uma afirmação falsa. Como você pode ver, o Excel também diz a mesma coisa. Agora, se eu perguntar para você se 10 é maior do que 3, obviamente você vai me dizer que a minha afirmação é verdadeira. E o Excel vai fazer a mesma coisa. Ou seja, você vai analisar que independente de utilizar a função SI, o Excel ele já consegue trabalhar para você com valores booleanos, que são os valores que retornam como verdadeiro ou falso. Como eu disse para vocês, então o Excel trabalha com valores booleanos, ou seja, ele pode retornar algo verdadeiro ou algo falso, independente de você utilizar ou não a função SI. Por que estou mostrando isso para você? Para que você entenda que no Excel tudo trabalha de forma comparativa, ou seja, nós fizemos aqui uma comparação. 10 é maior que 3? E nós dissemos se isso é verdade ou não. O Excel compreende que sim. Agora, vamos entender o seguinte. Imagine que se você quer dizer que se uma nota de um aluno for maior do que 7, por exemplo, se eu quero dizer que a nota do João, no caso B4, for maior do que 6, 60%, ele vai aparecer verdadeiro. Porém, se a nota fosse 4, ele ia aparecer falso. Não vai ser legal o seu aluno chegar e ver o boletim escolar dele chamando ele de falso. Então é para isso que a gente utiliza a função SI, para trocar essas palavras verdadeiro e falso para outras informações personalizadas. Vamos a um exemplo. Então vou colocar aqui, se, abre parênteses, qual que é o nosso teste lógico? Teste lógico nada mais é do que uma comparação condicional que você faz. Ou seja, comparar algo com outro, criar uma condição. No nosso exemplo, vamos pegar B4,
e vamos dizer se é maior ou igual a 6. Fazendo isso, automaticamente o Excel vai fazer essa comparação para a gente e vai retornar verdadeiro ou falso. Depois disso, você pode criar duas mensagens, uma caso o Excel retorne verdadeiro e uma caso o Excel retorne falso. Assim você analisa todas as condições e todas as possibilidades. Para verdadeiro, nós vamos colocar que ele será aprovado. E para o valor falso, nós vamos colocar que ele será reprovado. Vamos fechar parênteses. Como você pode ver, o nosso aluno foi aprovado. E o que é legal do sistema automático? Se por acaso a nota do aluno for alterada, o Excel vai automaticamente atualizar a informação se ele foi aprovado ou não. Essa é uma das vantagens de se trabalhar com planilhas eletrônicas. Vamos fazer o mesmo para as linhas abaixo. Uma coisa que você pode fazer agora, para ganhar tempo, é arrastar até a linha de baixo e o Excel faz tudo para você, como você pode ver aí. Se você quiser também, uma outra coisa que você pode fazer é selecionar todo esse intervalo e fazer a sua função. Se vamos pegar aqui a nota dele de matemática e vamos fazer a mesma comparação. Se for maior ou igual a 6, o que vai acontecer? Ele será aprovado e caso contrário ele será reprovado. Agora nós vamos fazer aqui um truque bem interessante. Em vez de simplesmente dar o Enter e depois ter que fazer de novo, nós vamos pressionar Ctrl Enter para que o Excel faça todos eles automaticamente para a gente. Como você pode ver, ele já fez todas as notas de matemática. Então a gente já sabe cada aluno que vai ser aprovado ou reprovado. Como tarefa de casa para você treinar, eu vou deixar que você faça as situações para ciências, história, geografia e geografia. Ou seja, vai ser sua tarefa de casa treinar isso daí. Vamos para a planilha de vendas, onde nós temos um cenário diferente. O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal, é pagar uma comissão para nossos vendedores de acordo com sua venda. Percebam que agora o nosso problema ficou um pouco mais complexo, porque no nosso exemplo anterior, a gente tinha que fazer apenas uma situação de condição, se o aluno tinha uma nota maior ou igual a 6. E a gente só tinha dois possíveis resultados, que era o verdadeiro e o falso, ou seja, se o aluno tirou mais do que 6 ou se ele não tirou, ele seria aprovado ou reprovado. No nosso problema agora, nós temos 4 cenários. O cenário que o vendedor vende até 70 mil, o que ele vende até 80 mil, até 100 mil e mais de 100 mil. Para cada cenário, nós vamos ter que trabalhar uma alternativa diferente. Para poder fazer isso no Excel, você pode usar novamente a função se, só que você vai utilizar sempre o valor falso da função se. Você pode criar critérios, né? Você pode, dentro das funções verdadeiro e falso, você pode adicionar novas funções. A gente chama isso de alinhar funções no Excel, ou seja, pegar funções dentro de funções. Vamos fazer um exemplo prático e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A primeira coisa que a gente vai comparar, podemos comparar o valor mais alto. Então a gente vai comparar o seguinte, se você pode até colocar aqui, para ficar mais fácil, eu dei um exemplo aqui maior do que 100k, você pode colocar aqui 100 mil, né? Desse jeito. Vamos colocar aqui o estilo de moeda. E nós vamos dizer o seguinte, se... Aí você vai comparar, se o valor vendido por João em janeiro for maior, tá? Maior, tem que ser maior, do que o A4, é muito importante que você trave, porque se você não travar, você não vai poder arrastar. Na hora que você arrastar essa célula, ele vai pegar valores errados. Então você trava o A4, e aí nós vamos dizer o seguinte, se for maior, o que vai acontecer? O Excel tem que fazer um cálculo matemático. Que cálculo será esse? Ele tem que pegar os 56 mil, e aí você trava, tá? É importante que você... Isso você não pode travar não, que você não precisa travar, que você vai poder arrastar depois. Então, se for maior, ele vai pegar o B10 novamente, que são 56 mil, vezes a comissão, que é 5%. É isso que nós vamos fazer, tá? Então, feita essa comparação, né, primeira coisa, vamos dar um ponto e vírgula aqui e vamos fechar parênteses. Vocês vão ver que ele vai retornar um zero. Por quê? Porque ele não bateu mais de 100 mil em vendas, tá? Então, só para você ver que já está funcionando. Se ele tivesse vindo aqui, só para o nosso exemplo, eu vou colocar 105 mil, olha só, ele teria ganhado R$ 5.250 de salário, certo? Bom, então, vamos voltar aqui agora, eu desfiz, né? Vamos fazer agora as outras condições. Você já viu que a primeira está funcionando. O que você vai fazer no se falso? Então, no se verdadeiro, você colocou uma fórmula matemática. No se falso, você coloca outro se. Você coloca outro se, e aí você faz outra comparação. Nós vamos colocar aqui agora. Se
ou no caso, o A5, né? Aliás, se o B4, B10, né? Se o B10 trava ele, aliás, não precisa travar não, porque você vai poder arrastar. Se ele for maior ou igual, aí você vai colocar aqui no caso o A6, que representa os 80 mil, tá? Então você vai fazer isso daí. Se ele for maior ou igual ao A6. Então você vai colocar aqui ponto e vírgula. E aí você vai fazer a operação matemática. Você vai clicar aqui no B10 vezes. Aí você vai clicar aqui em 3,5%. Desse jeito. Tá? Cláudio, por que você pulou esse 100 mil? Por quê? Na verdade eu não posso comparar de novo, né? O maior ou igual a 100 mil. E eu também não posso colocar menor ou igual, então eu tenho que comparar com 80 mil. Mas o cara que vender mais de 80 mil aqui, ele vai ganhar 3,5%. Da mesma forma, depois eu vou comparar com 70 mil e ele vai ganhar 2,5%. E caso contrário a tudo isso, ele vai ganhar 1%. Percebem a lógica? Vamos continuar aqui então, né? Valor se falso para isso daí vai ser o seguinte, uma nova função se. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar aqui, mais uma vez, o B4, e você vai dizer se for maior ou igual ao A7. Lembra de travar, eu esqueci de travar aqui o A6, só pressionar o F4, ele trava. Vai ser maior ou igual ao A7. Aí você vai colocar ponto e vírgula e vai fazer mais uma vez o cálculo matemático. B10 vezes, você vai colocar agora B6. Ponto e vírgula. Agora no valor se falso, você não precisa colocar um novo se. Você apenas clica no B10 e coloca vezes o B7. Fecha parênteses e dá Enter. Você vai ter que fechar mais um parênteses, na verdade, primeiro, para poder fechar os outros Cs que estão abertos. Vamos verificar se tem mais algum se aqui aberto, que se tivermos será um problema. Né? Então vamos ver aqui, ó, esse se aqui, né? O valor se falso, o valor se verdadeiro. Vamos dar um Enter aqui. O Excel manda corrigir, faltava mais uns parênteses. Vamos aceitar a correção dele. E tá aí, ó. Então faltava um terceiro parênteses aqui. Ótimo. Então tá aqui, ó. Ele ganhou 560, que é 1% de 70 mil. Vamos arrastar para ver se ele funciona. Olha só. Vamos ver por que não funcionou. Faltou travar algumas células, né? Então vamos fazer esse travamento agora para poder arrastar. No caso aqui, o que ele não podia ter se movimentado eram os valores que estão sendo multiplicados, no caso B4, no caso B5, B6 e também B7. Então quando a gente chegou na linha de baixo, por exemplo, a gente percebe aqui, ó, que ele mudou para B5, B6, B7 também e B8. O que a gente vai fazer para que isso não aconteça no Excel? Vamos travar. Você vai travar aqui o B4 na multiplicação, você vai travar aqui o B5 na multiplicação, depois você vai travar o B6 e por fim você vai travar o B7. Aí você pode dar Enter tranquilamente. Vamos arrastar agora. Pronto, o Excel corrigiu pra gente. Observe que, por exemplo, o Carlos, que vendeu mais de 125 mil, ele ganhou 5% de comissão, né? Dá 6.250. Se você for fazer o cálculo aqui, se você fosse pegar o cálculo diretamente, que seria os 125 mil vezes os 5%, você percebe que ele chegou a 6.250. A grande vantagem é que você fez isso de forma automática. Você não precisou estar fazendo um por um. Você fez no primeiro e arrastou para os demais. Da mesma forma que você vai ter que fazer aqui, ó, com esses aqui. Tá? Então perceba o que eu fiz aqui. Eu arrastei, né? Eu dei um Ctrl C, Ctrl V e o Excel ele já percebeu que eu mudei as colunas de lugar e ele colocou os valores. Percebe? Ele ficou aqui, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, nessa célula, percebe que ele está comparando essa célula, que é o F11, com todas as outras aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse valor aqui do I14, observe que ele está comparando o H14 com todas as outras. Então essa é uma das grandes praticidades do Excel. Se você for um contador, por exemplo, você deve já ter passado muita raiva de ter que fazer esse cálculo um por um. No Excel a gente fez essa conta apenas uma vez, depois copiamos para todas as outras linhas e está tudo pronto. E o mais legal é que se você quiser mudar o parâmetro, se você quiser mudar as condições,
basta você vir aqui e mudar. Por exemplo, se eu disser que para poder ganhar 5% de comissão, o valor vendido tem que ser de 130 mil, o Excel vai atualizar totalmente os valores daqueles que bateram a meta. Se você observar aqui, ó, aqui estava 125 mil, não bateu a meta mais, aqui era 115, não bateu, e aqui era 105 também, não bateu. Então são alguns exemplos mostrando as praticidades para vocês. Então a gente teve duas formas de ver a função SI hoje. Uma forma mais simples, que foi a função SI para o boletim escolar, que você viu um cenário com duas condições, onde o aluno seria aprovado ou reprovado, e uma situação mais complexa, uma situação de vendas, onde você tem 4 metas, né, uma meta de 70 mil, 80 mil, 100 mil e 130 mil, são 4 cenários para ser analisado, e de acordo com cada cenário você teria que dar uma resposta diferente. E você fez isso de forma prática, simples e fácil, usando o Excel. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixa o seu like, o seu gostei pra gente se você gostou. Comenta aí dizendo o que você quer assistir no nosso canal. Faça sua inscrição caso você ainda não tenha feito isso. E no link da descrição você vai poder se inscrever na nossa lista VIP de e-mails e receber todas as informações sobre nossas aulas e cursos. Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula.